série especial do programa Sabores mostra as tradições da culinária de outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série Sabores dos Imigrantes. Nesta edição nós vamos falar sobre comida portuguesa, uma culinária caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor e fáceis de preparar. Entre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus que exerceram maior influência na cultura brasileira, especialmente os de origem portuguesa. Durante mais de 300 anos, nosso território foi colonizado por Portugal. E as influências que ficaram foram as mais diversas. A nossa língua é a portuguesa. A religião da maioria dos brasileiros é a católica. E nós seguimos o calendário religioso português. E na culinária, será que seria diferente? Muitos dos pratos típicos brasileiros são resultados da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Um exemplo é a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses. Também a cachaça foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, aguardente derivada do bagaço da uva. No Espírito Santo, acredita-se que também houve influência nos nossos dois principais pratos. Tanto a moqueca capixaba, onde o elemento que caracteriza ela, por exemplo, comparado com os outros peixes do Brasil, que é o azeite doce, o azeite de oliva, que é fundamental na moqueca capixaba. Isso, inclusive, diferencia da peixada baiana, que usa azeite de dendê. E a própria torta capixaba, que no início da colonização, a tradição das tortas era uma tradição portuguesa, na Semana Santa, a tradição que era a torta de bacalhau na forma de cobre que vinha da Europa. E o povo pobre maratimo, o pescador de beira de mar, no Espírito Santo, repetia esse gesto das casas nobres portuguesas, fazendo na panela de barro uma torta com os elementos que ele tinha à mão do seu pescado, o sururu, a ostra, o peixe, o camarão, imitando aquela torta nobre que era feita na casa dos comerciantes portugueses. Eu acho que essas duas tradições brasileiras, capixabas por essência, têm um grande elemento, um grande dedo da tradição portuguesa na nossa culinária. Foram também os portugueses que introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia, atualmente muito identificadas com o Brasil, como a jaca, o coco e a manga. Portugal colonizou o mundo inteiro, de cada região do planeta, os portugueses trouxeram para o Brasil elementos culturais. E assim a gente vê que hoje várias frutas, por exemplo, que nos parecem tão brasileiras, tão nacionais, né, como a manga, o coco, né, a cana-de-açúcar, a banana, o abacate. Então são várias frutas e outros legumes e hortaliças e plantas fitoterápicas também. Conversamos com o Mazoco na prainha de Vila Velha. Foi por aqui que chegaram as caravelas portuguesas de Vasco Fernandes Coutinho, no dia 23 de maio de 1535. Portugal é uma nação com vocação marítima, e isso se reflete na quantidade de peixes e frutos do mar consumidos pelos portugueses. O de maior destaque é o bacalhau, comida nacional de Portugal. Inclusive, lá se diz que há mais de 365 maneiras diferentes de cozinhar o bacalhau, uma para cada dia do ano. As sardinhas também são muito populares, especialmente assadas, assim como polvos e mariscos. Entre os temperos, o alho e também a salsa são muito utilizados. Bom, eu estou aqui com a Vanessa, num restaurante português. Ela é chefe e proprietária do restaurante. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. E nós vamos aqui começar a nossa conversa com um tradicional bolinho de bacalhau. De bacalhau, super tradicional. Isso. Lá em Portugal. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as principais características da comida portuguesa. O carro-chefe sempre é o bacalhau e tem várias formas de fazer o bacalhau, né? O bacalhau acompanha bem sempre com uma batata, né? O bacalhau com batata. E tem as diversas formas. E adaptações ao paladar do capixaba? Houve alguma ou não? O que é feito aqui é exatamente o que se come lá em Portugal? Não, nós fizemos algumas adaptações, assim, como, por exemplo, esse bacalhau a Gomes de Sá, a gente adaptou qual foi o diferencial para lembrar a cultura do Espírito Santo, a panela de barro. Tem o bacalhau em natas, que nós criamos um molho
para poder colocar ele para gratinar. A base é ele refogado no alho e no azeite. Depois a gente coloca ele num pirex e coloca o nosso molho, a nossa criação que nós fizemos aqui. Temos um diferencial aqui no restaurante que é criação nossa, da família, entendeu? Que é tradição, que não tem outro restaurante português, que é o torresmo de bacalhau, que é feito da pele do bacalhau. Entendeu? E as outras coisas que não é adaptação, é como é em Portugal. E assim, entendeu? E a gente vai de lá e cá. Tem algum prato que costuma ser o preferido dos capixabas? O que mais pedem? É o bacalhau à Lisboa, porque aqui em Vitória ninguém servia o bacalhau em posta, que é o lombo alto, entendeu? Servido com os legumes ao forno. Então vamos acabar o nosso bolinho. Vamos. A gente vai comer o bacalhau à Gomes de Sá que você fez. Isso. E aí a gente vai continuar conversando, tá bom? Agora então a gente tá saboreando o bacalhau à Gomes de Sá, que já a gente vai mostrar como que a chefe fez, que ela mostrou como fez. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vem portugueses aqui, né, no seu restaurante. Vem. Eles conhecem bem o restaurante, porque é tradicional aqui em Vitória, né? Inclusive eu tenho também a sardinha portuguesa grelhada, como é feito lá em Portugal, nas ruas de Lisboa, na churrasqueira mesmo, no carvão, a sardinha inteira, se come com miolo de pão, tem toda uma história. E aqui eu sirvo também ela, e eles vêm prestigiar. Queria só que a gente falasse um pouquinho sobre o vinho do Porto, que é o vinho mais consumido em Portugal. É um vinho de sobremesa, o vinho do Porto, né? Um vinho mais forte, mais trabalhado, toma-se no cálice. Pode ser antes das refeições, tem muita gente que toma, ou depois acompanhado com uma sobremesa. Muito bem. Bom, então um bom apetite aí. Obrigada. Vamos mostrar então como que a chefe Vanessa fez o bacalhau à Gomes de Sá. Está uma delícia. Ligou a frigideira, coloca azeite, bastante azeite, que bacalhau com azeite é a combinação perfeita. Alho. Não pode deixar dourar muito. Cebola. Açafrão. Agora deixa pegar uma corzinha. Pegou a corzinha que a gente queria? Ó, pegou. Legal. Agora o bacalhau. Agora o bacalhau vai pegando a corzinha do amarelinho e vai sendo fritado, ó. Pimentões coloridos. Vamos jogar os pimentões coloridos, ó. Pimentão verde. Pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Próximo passo, azeitona verde, temperos verdes, primeiro a cebolinha. Só lembrando que tem que trabalhar com bacalhau de boa qualidade, que tudo fica gostoso. Aí agora vai pegando um saborzinho, ó. Agora nós vamos para a batata. Agora, para terminar esse prato bem bacana, nós vamos deixar uns 3 minutinhos para pegar todos os sabores, os ingredientes se misturarem, pegarem os sabores, tá vendo? E agora, para finalizar, nós vamos colocar na panela de barro para servir, ó. A panela quentinha, ó. Olha lá. E agora nós vamos enfeitar com o ovo cozido. São 2 ovos cozidos, mas isso aí é do gosto de cada um, né? Os ovos, azeitonas pretas. E tá pronto, nosso bacalhau à Gomes de Sá. E olha, aqui eu encontrei o casal Maria Amélia e José Antônio, que estão aqui degustando um bacalhau à Gomes de Sá.
Então, isso é uma forma de matar a saudade da terrinha? Sim, por sinal, muito bom, muito saboroso. Estou adorando. Eu venho aqui frequentemente. O senhor vem aqui sempre, qual é o seu prato preferido? O bacalhau, a goma de sá. E também, de vez em quando, alagareiro. Bacalhau alagareiro, batata ao murro, né? Qual tipo de comida que o senhor sente mais falta lá em Portugal, de Portugal? Aqui a gente já tem tudo, não é? Não falta mais nada a nós aqui, não é? O bacalhau alagareiro, que o senhor José Antônio citou como um de seus preferidos, também foi ensinado pela chefe Vanessa. É outro prato bastante pedido, mas que leva um pouco mais de tempo para ficar pronto, já que precisa de cerca de 1h30 de forno. Para fazer o bacalhau alagareiro, vamos precisar de 5 batatas cozidas ao murro, pimentões coloridos, 2 postas de bacalhau, 4 cabeças de brócolis, meia cenoura e molho de cebola e azeite. Essa receita tem ainda um ingrediente, um segredo de família que a chefe não pôde revelar. Para preparar, monte na assadeira as batatas ao murro, com sal. Coloque as 2 postas de bacalhau por cima. E ao redor, os pimentões coloridos. Regue com azeite. Vai para o forno agora, ele vai assar por 1h20, 1h30. Enquanto isso, faça no vapor a cenoura e o brócolis. Após o tempo de forno, monte um prato com molho de cebola, feito na frigideira com azeite e alho, e os legumes. Para enfeitar, ovo cozido e, para finalizar, mais azeite. Está pronto para ser degustado, bacalhau alagareiro. Quem pediu o bacalhau alagareiro foi esse outro português que veio matar a saudade de casa. Vim matar a saudade hoje aqui com os meus amigos, viemos aqui almoçar e vamos ver como é que vai acabar agora, não é? É isso. E qual o seu prato preferido? O bacalhau no geral, eu gosto muito de bacalhau. Alguns de sá, bacalhau alagareiro, bacalhau assado, que eu adoro bacalhau assado com batata a morro, é talvez um dos meus preferidos. Não, está ótimo, de qualquer tipo de bacalhau eu gosto muito. Sempre que quer matar a vontade de comer comida portuguesa? Sempre que possível, sempre. Em casa também, como sou português e até dou um jeito na cozinha, já é mais fácil para mim até não esquecer os hábitos, não é? Os doces são um dos pontos fortes da culinária portuguesa, especialmente as sobremesas feitas à base da gema de ovo. Esse aqui é um dos mais famosos, é o pastel de Belém. Depois de entrada, prato principal e essa sobremesa maravilhosa, hora de bater um papo sobre a comunidade portuguesa no Espírito Santo. E eu converso agora com o Alexandre Mendes, que é fundador da Associação de Portugueses no Espírito Santo. Qual é atualmente a situação da comunidade portuguesa no Espírito Santo? Atualmente, assim, a comunidade portuguesa, ela sempre existiu. Eu creio que ela sempre existiu, até porque a nossa história assim o remete. Ela existe, mas porém adormecida. E esse projeto da associação, ele vem vir ao encontro de fazer os portugueses se levantarem dentro do Espírito Santo, fazerem-se existir e se conhecer. Isso já começou a acontecer. Nós existimos, já conseguimos ter negócios entre portugueses, desde o pastel de Belém, os restaurantes portugueses, não só brasileiros, mas restaurantes portugueses, em outras áreas, serralharia, vinhos, importação de bacalhau, tudo que vem de Portugal, liderado por portugueses. O papel da associação é levantar cada vez mais a associação, fazer os portugueses se sentirem cada vez mais existentes, e a associação vem para unir cada vez mais esses portugueses. Portugueses aqui, brasileiros lá, que esse intercâmbio, que já dura mais de 4 séculos, continue a gerar bons frutos de uma relação privilegiada, vinculada por uma língua comum e pela ancestralidade luso-brasileira. E que a cultura gastronômica de Portugal continue nos deliciando por muitos e muitos séculos mais.